Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira, a segunda rodada da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, a segunda rodada começou no sábado, último domingo, e ontem foi a última partida no empate de Santa Cruz 2, Fluminense do Piauí 2. Aliás, eu convido vocês a irem na playlist, se vocês quiserem, lá tem todos os resultados, todas as fichas técnicas da primeira rodada. Eu até, para poder deixar as coisas mais claras, rapidamente, na primeira rodada tivemos Fluminense do Piauí 0, CSA 0, Vitória 1, Santa Cruz 1, Fortaleza 2, Campinense 0, Sport 2, ABC 0, CRB 1, Sergipe 0, Atlético Alagoinhas da Bahia 0, Náutico 1, Ferroviário 3, Ceará 0, Sampaio Corrêa 1, Bahia 0. Esses foram os resultados da primeira rodada. E vou dissertar também toda a segunda rodada, que tivemos Náutico 2, CRB 2, Ceará 2, Sampaio 0, ABC 2, Fortaleza 0, Bahia e Ferroviário 2-2, Sergipe goleou Atlético Alagoinhas por 4-0, CSA fez 3-1 em cima do Vitória, Campinense e Sport, Campinense 0, Sport 2, e ontem Santa Cruz 2, Fluminense 2. Claro que eu vou passar todos os detalhes dos jogos para vocês, a classificação, todos os detalhes, lembrando que a Copa do Nordeste você tem 8 times no grupo A, 8 times no grupo B. No grupo A, Atlético Alagoinhas, CRB, Fluminense do Piauí, Fortaleza, Sampaio, Sport, Vitória e Ferroviário. O grupo A enfrenta o grupo B. O grupo B, ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico, Santa Cruz, CSA. Então, 8 daqui do A, 8 do B. Você vai enfrentar um, enfrenta o outro. Turno único, turno único. 8 jogos. Aí você classifica os 4 melhores do A, os 4 melhores do B. E nós vamos pro mata, hein? Pro mata, que na verdade você vai ter mata na segunda fase, nas quartas de final, mata na semifinal e só ida e volta só na final. Pois bem, antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e lembrar, hein, que a primeira rodada e sempre vai ter lá no playlist, né? Dê o seu like, dê sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, explicado que a competição são 8 jogos, turno único, A contra B, que estamos na segunda rodada. A terceira rodada vai começar na próxima terça-feira. Eu estou gravando o vídeo de quinta-feira, 9 de fevereiro, no dia seguinte que terminou a segunda rodada. Na terça e quarta-feira que vem tem a terceira rodada e a competição vai se desenvolvendo até 8 rodadas. Antes da gente começar a dissertar a segunda rodada, entre a primeira rodada e a segunda rodada, o Fortaleza enfrentou o Sergipe em partida antecipada da quinta rodada. Por quê? Fortaleza vai ter a pré-Libertadores, a Copa do Brasil, o Cearense, a Copa do Nordeste. Então ele pediu antecipação de um jogo para poder ter mais tranquilidade quando afunilar as competições. E nessa quinta rodada antecipada, o Fortaleza venceu o Sergipe por 1-0. Fortaleza, dá para a gente falar que o gol solitário da partida foi do Thiago Galhardo. O Gipão tinha perdido na primeira rodada, acabou perdendo de novo. E aí o Fortaleza jogou com Fernando Miguel, Dudu, Brites, depois Benevenuto. Daí saiu o Benevenuto e entrou o Tite. Ó, 3 zagueiros sempre machucados. Sebajos e Bruno Pacheco. Zé Wellison, Lucas Sacha, Pikachu e Pochettino, depois Hércules, Thiago Galhardo, Romarinho, depois Pedro Rocha, o Voivoda. O Gipão, o Sergipe, jogou com o Dida, o Augusto Potiguar, Dedé, depois Pablo, André, Ian Barreto, Aragão, Magno, Fabiano, depois Wesley, Igor Bahia, Romário e Pedro Henrique, o técnico Rafael Jacques. Então, essa partida foi antecipada. Na quinta rodada, nós não teremos Fortaleza e Sergipe 1-0. Essa rodada, o que a gente pode falar para vocês para a gente antecipar sobre a segunda rodada? O Sport é o único time 100%. Venceu as duas. O Fortaleza tinha vencido a primeira rodada, aí ele venceu a segunda, que é antecipada com o Sergipe, só que ele perdeu nessa rodada. Ele perdeu do ABC por 2-0. Então ele tem 3 jogos e 6 pontos, quando você for entender a classificação.
Então, o único 100% é o Sport. Você vê que está equilibrado. Depois de 2 rodadas, nós temos Sport, Fortaleza, com 3 jogos, Ferroviário e CRB liderando o grupo A. Estavam classificados agora. No grupo B, CSA, Náutico, Sergipe e ABC. Então, você vê que esses grupos, sempre você tem que ter em mente os 4 primeiros colocados. O artilheiro da competição é o Eric Puga, que agora tem 3 gols. Na rodada passada, o Eric Puga é do Ferroviário do Ceará. Na rodada passada, na primeira rodada, o Ciel, que é companheiro do Eric Puga, era o artilheiro com 2. E o Puga fez 1. Nessa rodada o Puga fez 2 e agora ele virou artilheiro isolado com 3. Então também para situar vocês. Então vamos lá. Essa rodada começou no sábado, 4 de fevereiro, com o Náutico. Eu até peguei a fichinha técnica aqui, empatando com o CRB por 2-2. O Souza, cobrando falta, fez 1-0 para o Náutico, aos 33 minutos do primeiro tempo, uma bela falta. Aí o Renato empatou aos 9 do segundo tempo para o CRB. O Caion fez 2-1 para o Náutico, ficou novamente em vantagem aos 30. E aí o Diogo Silva, que é o goleiro, que tinha dado uma vaciladinha no gol de falta ali do Souza, cobrando o pênalti, empatou aos 45 do segundo tempo. Então, Náutico 2, CRB 2. O Náutico, com esse empate, foi a 4 pontos. É o vice-líder, tem o mesmo número de pontos do CSA, 4 pontos, mas nos critérios ele é o segundo colocado, está dentro da zona de classificação. O CRB, com esse empate, foi a 4 pontos também. É o quarto colocado com o mesmo número de pontos que o Ferroviário, então está na zona de classificação. Os dois times estão bem classificados. Aí a escalação de Náutico 2, CRB 2. O Náutico jogou com Wagner, Vitor Ferraz, depois Odivan, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos. Juan Galto, Cocão, Souza, que fez o gol de falta. Gabriel Santiago, depois Natan. Regis Tossati, depois o Caion, que fez o segundo gol. Júlio, depois o Jean Mangabeira. E o Paulo Vidiego. O técnico é o Dado Cavalcante. O CRB jogou com Diogo Silva, que fez o gol de pênalti, o goleiro, mas deu uma falhadinha no gol de falta, eu achei assim, do Souza. Matheus Ribeiro, Simon, Fábio Alemão, Guilherme Romão. Auremir, depois Lucas Falcão. Anderson Leite, depois Juninho Lavoura. Rafael Longini, depois João Paulo, que veio do Cruzeiro. O Mike, depois o Denner. Anselmo Ramon, depois o Copete, que veio do Bahia. E o Renato, que fez o primeiro gol do CRB. Então esse foi Náutico 2, CRB 2. No sábado ainda, o Ceará venceu o Sampaio por 2-0. Com essa vitória, o Ceará, na tabela de classificação, ele foi na 5ª colocação, com os mesmos 3 pontos de Sergipe e ABC, mas está fora da zona de classificação pelos critérios de desempate. A derrota, o Sampaio, que havia vencido na primeira rodada, colocou o Sampaio também na 5ª colocação com 3 pontos fora da zona de classificação. O Ceará fez com o Jean Carlos 1-0 no primeiro tempo e depois o Guilherme Castilho, aos 25 do segundo tempo, fez 2-0. Então, os dois times saíram da zona de classificação, o Ceará conseguiu se reabilitar e o Sampaio, que tinha vencido na primeira rodada, acabou perdendo nessa segunda rodada. Eu tenho a fichinha técnica aqui para vocês. Está aqui comigo o Ceará. O Ceará jogou com Richard, Kaique, depois Igor, Thiago, David, Ricardo, depois William Formiga. Aí saiu o Formiga e entrou o Lacerda, Gabriel Lacerda. Richardson, Arthur Rezende e Jean Carlos, que fez o primeiro gol. O Guilherme Castilho entrou no lugar de Jean Carlos e fez o segundo gol. O Jean Carlos é aquele mesmo que era do Náutico. Camisa 10, bom de bola, tá lá. Então o Jean Carlos saiu, tinha feito 1-0, o Guilherme Castilho entrou no lugar dele e fez 2-0. Janderson, Vitor, Gabriel, Luvanor, depois Eric, o técnico é o Gustavo Morínigo. Esse é o técnico do Ceará. O Sampaio jogou com o Luiz Daniel, Matheus Ludic, que era do Guarani, e depois o Ian. Aí você tem o Alan Godoy, Joécio e Vitinho. O Emerson Souza, depois o Mauro Silva, Maurício, Rafael Villa, depois o Varley, Nadson, depois o Andrei, Vinícius Alves, Matheus Martins, depois o Gabriel Silva. O técnico é o Felipe Conceição. No sábado ainda, tivemos o ABC tirando a invencibilidade do Fortaleza do ano. A Fortaleza não tinha perdido ainda, né? Ele perdeu para o ABC, depois perdeu o Clássico, agora no meio de semana, com Fortaleza pelo Campeonato Cearense, mas estava invicto. O ABC com gols do Felipe Garcia aos 2 do primeiro tempo
e Matheus Anjos, cobrando falta aos 24 do segundo, fez 2-0 no Fortaleza, lá em Natal, né? Jogando no seu campo. Então, 7.533 pessoas estiveram presentes, e aí você pode falar que o ABC conseguiu uma grande vitória. Com esse resultado, eu vendo aqui, o ABC ele entrou na zona de classificação, é o quarto colocado com 3 pontos, junto com o Sergipe, que é o terceiro, mas junto com o Ceará, que é o quinto. Mas está na zona de classificação. O Fortaleza, que já jogou uma vez, eu falei para vocês, já a partida da quinta rodada, ele é o terceiro colocado com 4 pontos, mas ele e o Sergipe têm um ponto a mais, ou um jogo a mais, porque entraram em campo pela quinta rodada, certo? Só para a gente ter em mente. Então, essa vitória expressiva do ABC em cima do Forte Fortaleza foi com Simão, Alemão, Richardson, Afonso, Márcio Azevedo e depois Vansan, o Daniel Vansan, Daniel, Wellington Reis, depois Gustavo Eblin, Matheus Anjos, que fez um gol de falta, depois o Alan Dias, Fábio Lima, Felipe Garcia, que fez 1-0, Maicon Douglas, depois o Rafael Luz, o técnico é o Fernando Marchiori, que levou o ABC da Série C para a Série B, grande trabalho do Fernando. O Vojvoda do Fortaleza, que dispensa qualquer comentário, campanhas maravilhosas, Libertadores pelo segundo ano seguida, perdeu com Fernando Miguel, Dudu, depois Caio Alexandre, Brites, Tite, Lucas Esteves, depois Tinga, Lucas Sachas, depois Hércules, José Ellison, depois Pedro Rocha, Lucas Crispim, Pikachu, Luchero, Silvio Romero, depois o Thiago Galhardo, certo? Então esse foi o time do Fortaleza. E ainda no sábado, à noite, o Bahia tá mal, hein? Empatou com o Ferroviário 2-2 e o Ferroviário tá bem, hein? O que a gente pode falar? O Eric Pulga fez 1-0 aos 9 do segundo tempo. Logo em seguida, o Mugni fez 1-1. Aí a gente teve o Everaldo cobrando o pênalti, marcando 2-1 para o Bahia aos 41 do segundo tempo, mas aos 47, numa paulada, o Eric Pulga fez seu terceiro gol na competição, se tornou artilheiro isolado e conseguiu o ponto importante do Ferroviário, jogando com o Bahia, hein? Jogando com o Bahia lá em Salvador. Então, importantíssima. Ferroviário, terceiro colocado com 4 pontos no grupo A, classificado, né? E o Bahia, que tinha perdido na estreia 1 pontinho só em 2 jogos, hein? É o sétimo colocado com 1 ponto só. Inacreditável, né? Mas, enfim. Para a gente passar para você ver que o Bahia foi com o seu time que considera, né, forte. Marcos Felipe, goleiro. Cicinho, depois Borel. Canu, depois David Duarte. Raul Gustavo. Rian, depois Chaves. Diego Rosa, depois o Mugni, que fez o gol. Acevedo. Kaique, depois Daniel e Biel. Ricardo Goulart e Everaldo, que fez de pênalti, o Renato Paiva, o português, o treinador do Bahia. O Ferroviário do Paulinho Kobayashi, 4 pontos em 2 jogos, bela campanha, hein? Douglas Dias, Wesley, depois Negueba, Edgar, Éder Lima e Matheus Silva. Vinícius Paulista, Lincoln, Felipe Guedes, Deizinho e depois Thalisson. Ciel, depois Rony Lobo. E o grande personagem da partida, o Eric Pulga, que fez os 2 gols e é o artilheiro com 3 gols na competição. Então vamos lá, daí vamos para o jogo de domingo. Domingo, o Gipão, que fez o seu terceiro jogo, né? O Gipão, que tinha perdido na estreia e tinha perdido o jogo que ele fez antecipado com o Fortaleza. O Gipão pegou o Atlético Alagoinhas, que perdeu as duas, hein? Meteu 4-0. 4-0 com gols do Igor Bahia, André Penalva, Afonso e Diego Aragão. Então o Sergipe fez 4-0. O Sergipe é o terceiro colocado com 3 pontos, está no grupo B. O Atlético Alagoinhas é o lanterna, o time do grupo A que não fez ponto. 0 ponto. Situação complicada do Atlético Alagoinhas, acho que a gente até entende, né? Pelo poder de investimento, por tudo que acontece. Você acreditar que o Atlético Alagoinhas faz uma campanha para tentar aí mostrar algum serviço, alguns valores, vender algum treinador, mas enfim, inclusive o Atlético Alagoinhas tinha mandado embora o técnico Aguinaldo Liz. Foi o Zé Carigé que comandou a equipe. Então já não está bem no Campeonato Baiano, mandou o Aguinaldo Liz embora e enfim, é isso. O Gipão ganhou com 4-0 Augusto Portigar, o Pablo, que foi expulso, André Penalva, que fez um dos gols, Ian Barreto e depois Miguel. Diego Aragão, que fez um dos gols, Wesley, Danielzinho e Romário. Abner, Igor Bahia, depois Alisson, Afonso, depois Fabiano. O técnico é o Rafael Jacques.
O Atlético Alagoinha perdeu com Fábio Lima, Edson, Dedé Baiano, Nuno, depois Diego Silva, Lucas Luan, Lucas Alisson, Juninho, Leandro Sobral, depois Jefferson, Emerson, Nixon, depois Misael, William Santos e Gustavo Custódio. O técnico interino é o Carigé, né? O Zé Carigé. Isso foi no domingo. No domingo ainda tivemos o CSA metendo 3-1 no Vitória. O Vitória também mandou seu técnico embora, né? O Bursi foi demitido do Vitória. Eu estou até procurando aqui a fichinha do Vitória, porque realmente a situação ficou complicada para o treinador. Ele acabou sendo mandado embora. O CSA do Roberto Fonseca, estou até procurando a fichinha aqui, ó, do Roberto Fonseca, teve 3.477 no Rei Pelé, né? O João Bursi foi demitido e o CSA também tinha demitido o Roberto Fonseca, né? O Bebeto Moraes que comandou. Então, dois times que estavam sem treinador. O que a gente pode falar é que o CSA, com categoria, acabou fazendo 3-1, né? Somou os 3 pontos. Eu anotei aqui a situação que foi o seguinte. O CSA jogou com Dalberson, Everton Silva, depois Jonathan, Paulo César, Xandão e Pará, que fez um dos gols, o Pará, o lateral esquerdo. Bruno Matias, William Oliveira, depois Guilherme Rende, Tomás Bastos, depois o Moisés Gaúcho e o Giovani, Robinho, depois o João Felipe, Rodriguinho, que fez um dos gols, e o Robinho, né? Que também fez um dos gols. Os 3 gols foram do Pará, do Rodriguinho e do Robinho. O Léo Gamalho acabou descontando, fazendo o gol do Vitória, que jogou com Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, que foi expulso, Cabutanga, depois Marco Antônio e Zeca. Léo Gomes, GG, depois Eduardo, Diego Torres, Nicolas Dible, Alan Pedro, Léo Gamalho, Trellis, Oswaldo, Alisson Santos, os 2 times que perderam o seu treinador. Aí já tinha caído o Roberto Fonseca no CSA, caiu o João Bursi também no Vitória, e a situação ficou o seguinte. Com essa vitória, o CSA ele tem é líder do grupo B com 4 pontos, enquanto a derrota fez o Vitória ser o penúltimo colocado do grupo A com 1 pontinho, situação complicada. E no domingo, fechando, o Sport, que fez 100%, foi ganhar do Campinense, lá em Campina Grande, por 2-0. Né? Fez 2-0 com tranquilidade. Né? Eu anotei aqui, ó, o Sport com a vitória, 6 pontos, líder do grupo A com 6 pontos. O Campinense também perdeu as duas, assim como o Atlético de Goianinha, lá da Bahia, perdeu as duas no grupo A, o Campinense perdeu as duas no grupo B. O Sabino, que fez seu segundo gol na partida, fez 1-0 para o Sport. E depois em cruzamento do Igor Cariuso, o Jorginho fez 2-0. O Sport ganha com Renan, Eduardo, Everton. Eduardo, depois entrou o Everton. Rafael Thierry, Sabino, Igor Cariuso. Depois Wanderson, Pedro Martins, Fabinho, Jorginho. Depois Gabriel Santos, Edinho. Depois Labandeira. O Jubá, o Luciano Jubá, Wagner Love. Depois o Paulinho. Campinense e o Anderson Moreira. Campinense perdeu com Otávio, Thiago Enes, Marcelinho, William e Bruno Colasso, Rogério, Diego Viana, depois Cezinha, Ramires, Tarcísio, depois Olivan, Amauri e Marcelinho. Daniel Passira, depois Pedro Chinês, o técnico é o Leston Júnior. Então, situação também complicada, né? Do time do Campinense, que perdeu as duas. E aí a gente encerrou a rodada ontem na vitória do Santa Cruz, no empate do Santa Cruz por 2-2 com o time do Fluminense do Piauí. E aí, com esse resultado, o Santa Cruz, deixa eu ver o Santa Cruz aqui no grupo B, dois jogos e 2 empates, né? E o Fluminense do Piauí, que vem fazendo boa campanha, né? O Fluminense do Piauí tem 2 empates em 2 jogos, 6ª colocação, está invicto ainda. É verdade que você precisa o quê, né? Mostrar mais serviço para você não criar uma expectativa, vai, não vai e tal. 2 jogos, 2 empates, Fluminense do Piauí vai bem. Fluminense do Piauí é do Eduardo Santos, o técnico, jogou com Jefferson, Jean, Lucão, Everton e Fernando Carioca, depois Everton, Maurício, Baixola, depois Dunkley, Bismarck, depois Gabriel Vieira, Matheus Ramos, Denis, Natan Cachorrão, Augusto, depois Carlinhos.
O Santa Cruz jogou com Jazzy, o Jazzy, né, o goleiro, Jadson, Ítalo Melli, Alemão, Thales, depois o Anderson Paulista, João Eric, Arthur, depois Maranhão, Felipe Gedós, o Marcelinho, Ariel, depois o David, Lucas Silva, Pipico e depois Gabriel Cardoso, o técnico é o Railan Ribeiro. O Augusto, a lei do ex, fez 1-0 para o Fluminense do Piauí, o David de cabeça empatou, aí depois o Pipico fez 2-1 pro Santa Cruz. E aí o Gese trombou lá com o zagueiro, né? E a bola sobrou livre. Quem foi que fez o segundo gol aqui do... A bola sobrou livre e o Augusto tinha feito o primeiro gol. O cruzamento da esquerda, o Lucas Silva, né? Trombou ali com o Geise e acabou o segundo gol do time do Fluminense. Bom, Fluminense tem 2 pontos, Santa Cruz tem 2 pontos. Dá pra gente falar aqui os 4 primeiros colocados do grupo A: Sport, Fortaleza, Ferroviária e CRB. Do grupo B, CSA, Náutico, Sergipe e ABC. E pra gente finalizar, a terceira rodada começa na próxima terça-feira, 14 de fevereiro, às 19 horas. Campinense e CRB. Campinense não venceu ainda, vai receber o CRB. Às 19h30 da terça-feira, CSA e Ferroviário. 19h30 de terça-feira, Santa Cruz, Atlético Alagoinha. 21h30 de terça-feira, Bahia e Fortaleza. Que jogão, hein? E 2 times que estão mais ou menos aí na Copa do Nordeste. 21h30 da terça-feira, Ceará e Sport. O Sport 100% com o Ceará jogando em Fortaleza. Na quarta-feira, Sergipe e Vitória. Às 19h30. Às 21h30 da quarta-feira, 15 de fevereiro, Náutico e Fluminense do Piauí. E aí, às 21h30 também, ABC e Sampaio. E claro que na quinta-feira que vem eu venho com todos os detalhes da terceira rodada da Copa do Nordeste. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!